Bom, pessoal, nesse episódio nós vamos tratar bem rápido, mas com bastante informação, quem foi que formou os irmãos Grace, quem graduou a primeira geração da família. Bom, a gente já sabe que o Carlos treinou com o Maeda, então tiveram várias figuras importantes como Yanni Omori, que a gente falou no episódio anterior, que vai estar aqui na descrição. Assistam aquele episódio, é longo, mas é importante sobre a gente, principalmente sobre a figura do Omori. Mas é super importante a gente analisar os fatos históricos e já deixando aqui bem claro que ninguém graduou os irmãos Grace à faixa preta. Foi uma construção histórica. E nós vamos explicar analisando os documentos históricos, como é de praxe aqui no canal. Então, vou compartilhar aqui algumas informações, começando por essa matéria de 21. A gente sabe que o Carlos ele participou da geração ali do Conde Coma em Belém do Pará. O Coma chega em dezembro de 1915. A primeira apresentação que a gente tem registro dia 7 de dezembro de 1915, lá em Belém. Então, é provável que o Carlos tenha começado a treinar na estrutura do Coma no começo de 1916. Essa reportagem aqui de 1921 demonstra que o instrutor padrão era o Jacinto Ferro, uma figura bem conhecida entre os pesquisadores. Ele morre bem de forma prematura em 29, o Jacinto, mas ele era da alta sociedade, lá de Belém, era um atleta de várias modalidades e se torna instrutor do Conde Koma. O Mitsu Maeda, ele viaja bastante, viaja para Cuba, para outros países, para lutar durante esse período, fazer apresentações, enfim, os seus negócios, e ele não consegue ser um instrutor regular. É como se você treinasse na Aliança, por exemplo, o líder aqui no Brasil é o Gurgel, mas você treina com um instrutor específico na sua academia, na sua cidade. Enfim, aqui demonstra que o Carlos, aqui nomeado errado de Oscar Grace, essa reportagem é de outro pesquisador, do Marco, mas circula um outro jornal entre os pesquisadores que vem com o nome correto do Carlos Grace. Era bem comum os jornalistas errarem palavras ou nomes nessa época, mas dá para perceber que esse Oscar Grace, que não existe, a gente não conhece, é o Carlos Grace, o irmão mais velho da primeira geração. E ele era aluno do Jacinto Ferro, que era o instrutor do Conde Coma. Bom, se a gente volta na teoria do Horion, ali dos anos 90, que o Hélio desenvolveu as alavancas, criou o jiu-jitsu brasileiro, a partir daí a gente começa a investigar quem formou o Hélio, por exemplo. Você vê que aqui se a gente vier aqui na Wikipedia do Hélio Grace, o ano de 32 até 34 é praticamente a formação do Hélio, é a sua introdução e o seu auge, o seu apogeu, muito novo ainda, mas seus principais adversários, principalmente o Zibisco, que era muito famoso, o Vladek, né, o irmão mais novo dos irmãos Zibisco, que era muito famoso no mundo inteiro, esse Namik, que era um faixa preta da Kodokan, e o Fred Ebert, que não era um grande lutador, mas ele era, na época, todo mundo queria lutar com ele. Quem, na verdade, organizou uma primeira luta com ele foi o George e não o Hélio, mas não se realizou. O Carlos conseguiu organizar bem e o Hélio quem lutou contra o Fred Everett. O George não tem luta em 32, porque ele já era famoso, estava tentando organizar sempre grandes eventos, mas não conseguiu lutar com o Fred Everett e o Hélio quem lutou com o Everett. Então, você percebe de que essa época, entre 30 e 34, foi um apogeu da formação da família. Mas quem graduou? A gente sabe que o Carlos veio do Pará, não recebeu faixa preta, não foi graduado, até porque ninguém tem autoridade de graduar como faixa preta aqui no Brasil. O primeiro faixa preta registrado na Kodokan, você tinha duas escolas, eu vou deixar aqui na descrição quem é, um podcast do Bodocast, do nosso parceiro aqui, Gustavo, sobre
as duas grandes vertentes do judô, do jiu-jitsu na época, que era a Botokukai e a Kodokan. E quem graduava eram essas escolas. O primeiro graduado foi nos anos 40, porque foi para o Japão. Então, não tinha como se graduar aqui no Brasil, ninguém tinha autoridade de dar a faixa preta, a não ser o próprio Jigoro Kano, nessa época, que ele morre ali no final dos anos 30. Fora do Japão, ele ia para alguns lugares e graduava as pessoas. Então, os Gracies não tinham uma faixa preta oficial. Eles foram treinando, foram adquirindo conhecimento à medida dos desafios e das preparações. Se você pegar o Hélio, que é o mais famoso, por exemplo, com o Namiki, se você pega o seu desafio contra esse japonês que era graduado pela Kodokan, você observa que na própria reportagem aqui, a Academia dos Irmãos Gracie, eles na época já estavam bastante famosos ali no começo dos anos 30, e eles recebiam os grandes lutadores do Rio de Janeiro. Aqui na reportagem, olha só, tão fortes são os ensaios do caçula dos Irmãos Gracie que um dos mais assíduos frequentadores da academia, conhecido e veterano mestre da capoeiragem, Zé Maria, não pode esconder sua admiração exclamando: nos treinos desses meninos sai fogo. Ou seja, eu ainda vou tratar sobre esse tema aqui no canal. No começo dos anos 30, o George leva vários lutadores de luta livre e capoeira para sua academia. Ele se distancia um pouco do Carlos, ele tenta ser independente, porque no final dos anos de 31 ele já está bem famoso. Recebe relógio de ouro, depois eu vou mostrar esses jornais aqui. Recebe relógio de grandes empresários, é patrocinado. E ele monta uma academia junto com o Oswaldo em outra região do Rio de Janeiro. Ele leva o Jaime, leva o Dudu, são grandes personagens que eu ainda vou tratar em episódios específicos, que são muitas informações. O Jorge faz um camp, talvez o primeiro camp registrado de um lutador profissional, onde o Dudu é seu preparador. E ele leva, só que o Jorge era muito inconstante, ele fecha em breve essa academia, e na metade de 32 ele leva esses lutadores, esse pessoal que estava na academia dele, para a academia do Carlos e do Hélio. Afinal, o Hélio era um dos instrutores do Carlos desde 1900, final de 30, pelo menos 31, o Hélio já dava aula. E você observa que o Jorge leva esses lutadores lá para dentro, são lutadores de luta livre, de capoeira, de várias modalidades. Você percebe que a formação do jiu-jitsu brasileiro, da forma de lutar do Hélio, do Carlos, eles são muito influenciados com o Dudu, com o Jaime Ferreira, que são pessoal de outras modalidades. E eles viram lutadores da família Gracie. Então, essa reportagem aqui, por exemplo, da preparação do Hélio contra o Namik, o Jaime já está lutando, representando a família Gracie. Então, observe que o Jaime já vai lutar representando a Academia Gracie. E nessa época aqui, o Dudu estava na academia. Em breve eu vou mostrar outras reportagens onde o Dudu é preparador do próprio Hélio. E a formação do jiu-jitsu inicialmente, principalmente nesse treino para vale tudo, para a luta valendo qualquer regra, ela sofre bastante influência da luta livre da época e da capoeira também. Então, você vê que essa formação do Hélio, onde ele vai lutar ali com o Namik, que é a principal luta do Hélio, no início de carreira, o Hélio era bastante moleque em 32, você vê que ele está por volta de 20 anos, é muito jovem ainda. O Jorge, como ele tinha se afastado do Carlos, o Hélio vira o campeão da família, onde o Carlos está apostando no Hélio e sendo o empresário dele. Então, o Jorge prepara o Hélio para essas lutas, mas também leva esses lutadores para lá. Tem algumas imprecisões aqui no Wikipedia, por exemplo, aqui essa luta contra o Dudu em 37. Aqui o Hélio já estava aposentado.
eles se baseiam provavelmente nessa reportagem aqui, onde o jornalista erra o nome do Gracie. Ele fala que é Dudu e Hélio Gracie. Mas, na verdade, a gente sabe, tem várias outras reportagens, que o Dudu lutou com o Geórgio. O Hélio, nessa época, ele já tinha se aposentado. Eu vou tratar sobre esse item de aposentadoria do Hélio em um outro episódio, que foi a confusão inicial do Geórgio contra o Hélio, que gerou talvez a inimizade da família a partir dali. Você tem outras reportagens onde mostra, deixa eu pegar aqui uma reportagem específica, que já está depois, essa aqui. Você tem outras reportagens onde você fala sobre toda vez que os Gracie iam lutar, o pessoal falava Gracie, fulano de tal, ou seja, Geórgio, Oswaldo, Hélio, quanto faixa negra oficial. Por quê? Só se graduava nessa época quem era da Kodokan, que foi o único estilo que chegou aqui. Depois chegou alguém da Botucai. Em 1939, o Hélio já aposentado, o Geórgio já fazendo disputa aí pelo Brasil, representando a família. Chega no Brasil a caravana do Namik. Aliás, do Namik não, desculpa. Chega aqui no Brasil a caravana do Kotami. Era um grande mestre do judô que vinha para estruturar o judô aqui no Brasil. E o Hélio, ele participa desse campeonato em 39, como amador, né, no campeonato de judô. E o Hélio usa, por exemplo, aqui na reportagem, ele diz o seguinte: desde que deixei de lutar em público como profissional, alimentei sempre o desejo de participar na categoria de amador, nos campeonatos da Jukendo. Jukendo era uma instituição que tentava organizar o judô no Brasil. Como a gente viu no último episódio, o jiu-jitsu que chegou no Brasil, na verdade, era o judô. O judô é um estilo de jiu-jitsu feito pelo Jigoro Kano. E o judô de antigamente é muito diferente do judô de hoje. É um judô mais arte marcial. Era muito mais completo do que a forma que se pratica hoje, o judô olímpico. Então, a Jukendo foi quem primeiro tentou organizar isso aqui no Brasil. Continuando aqui, razão porque resolvi inscrever no 7º campeonato realizado domingo, apesar de desconhecer quase por completo seus regulamentos. Por isso, não pude, como era meu desejo, competir com liberdade de movimentos, receoso de incorrer em algum golpe ilícito. Ou seja, o Hélio não foi bem no campeonato, não ganhou, evidentemente, perdeu em algum momento, mas é de suma importância. Tem outros materiais, eu não vou mostrar agora, porque tem outros pesquisadores que estão escrevendo livros e esse material vai sair em breve, mas vamos tratar de volta aqui no canal. O Hélio participou das demonstrações no Rio de Janeiro, do Kotami, e foi até para São Paulo também. Ele participou de várias comunidades de judô, principalmente comunidades japonesas. O Elton, outro pesquisador aqui, que apareceu já no nosso canal, pesquisador o mais antigo no nosso grupo, ele tem até uma foto da faixa preta do Hélio, com o nome dele escrito em kanji, em japonês. E o Pedro Valente Júnior, né, falou num vídeo de que o Kotami reconheceu a faixa preta do Hélio durante essa visita. Um outro pesquisador que é parceiro do canal também, o Gustavo, que a gente já gravou juntos, e eu gravei podcast com ele, nunca encontrou esse registro lá no Japão. Gustavo morou lá no Japão, fala japonês, não encontrou esse registro da faixa do Hélio. Ou seja, no Japão não chegou. Então, se registrou, ou a família tem esse registro, ele foi feito apenas no Brasil. Só para vocês entenderem, o próprio Gustavo já encontrou lá no começo dos anos 40 o primeiro registro de brasileiro. Então, até 1940, não tinha ninguém reconhecido como faixa preta no Brasil. As pessoas que tinham aqui não tinham autoridade
em nenhuma instituição da época, seja Kodokan, Botokukai, de registrar e reconhecer a faixa preta se não fosse no Japão fazer isso lá. Então, os irmãos Gracie não tinham a faixa preta, não eram reconhecidos no Japão até pelo menos essa época. Então, já tem vários registros aqui, como, por exemplo, tem uma luta do Ruma, deixa eu ver se eu acho aqui a reportagem. O Robert Ruma, ele vai para São Paulo, ele está no Rio de Janeiro, ele vai para São Paulo treinar com os japoneses, volta dizendo que era faixa preta, mas não existe esse reconhecimento no Japão, e ele vai lutar contra o George. O sonho dele era ganhar dos Gracie. Ele ganha do George, ganha do Oswaldo depois, mas nessa época ele volta à faixa preta de São Paulo, pelo menos é o que todo mundo acreditava. Ele vai lutar com o George estrangula, aqui como você percebe na reportagem. Então o George vence e você vê que, em homenagem, o Ruma dá uma simbólica faixa preta para o George, ou seja, todo mundo sabia que as faixas aqui que os Gracie tinham, elas não eram reconhecidas pelas instituições oficiais. Então, eles não eram faixa pretas reconhecidos, apesar de serem grandes lutadores, terem bastante vitórias e serem famosos. Se você entra aqui, eu vou entrar aqui no Instagram do Elton, tem uma foto do Kotani disputando com, aliás, não sei se era só uma apresentação, mas enfim, tem essa reportagem aqui. Observa que o Hélio ele está fazendo a apresentação com o Kotani com uma faixa colorida, provavelmente azul. Então os Gracie, sempre quando eles iam se apresentar junto aos japoneses, alguma comissão especial, eles não iam de faixa preta. Isso era muito simbólico para eles. Eles se apresentavam sempre com uma faixa colorida. Nessa época ainda não tinha as faixas azul, roxa, marrom e preta. Basicamente era azul escuro, marrom e preta. Ou azul e preta só. O instrutor era azul e o graduado era preta. Tem outra reportagem aqui, por exemplo, nos anos 30, que o Hélio, na luta com o Namik, está com a faixa clara, senão é uma faixa preta. E o Hélio já era instrutor da Academia Gracie. Ou seja, não existia, no fim das contas, não existia uma organização até o final, até os anos 40, que regia o jiu-jitsu, o judô no Brasil. E os irmãos Gracie, eles aprenderam e foram treinados por muitos personagens em capoeira, em luta livre e principalmente jiu-jitsu. A figura do Ian, do Omori e do Maeda foram de suma importância na formação dos Gracie. Mas muitos outros lutadores da época, como o Jaime e outros lutadores que participaram da Academia Gracie, participaram da formação dos Gracie, e muitos nomes que a gente descobre a cada dia, é o que fez o jiu-jitsu brasileiro. Então, no fim das contas, o jiu-jitsu brasileiro nasceu de um profundo dinamismo, de uma experimentação e dos confrontos ali de 30 ou 29 até 1940, mais ou menos. Depois, os Gracie já estavam formados, já tinham instituições e, enfim, todo mundo já estava registrado. Bom, se vocês querem mais assuntos sobre os irmãos, tem muito assunto sobre falar, se registra no canal aí para receber mais notificações sobre os próximos episódios e manda no comentário sobre assuntos específicos que vocês queiram saber. Próximo episódio eu vou continuar sobre essa saga da origem. A gente tem muito que falar sobre os irmãos no início. Eu vou entrar mais profundo agora na formação do George Gracie. Até mais, até a próxima semana.